Oitavo ano, boa tarde. Nós vamos fazer a correção da atividade processo de formação de palavras, composição por justa posição e por aglutinação. Então, no capítulo 2, você estudou um processo de formação de palavras, conhecido como derivação, né? Que nós falamos sobre a derivação prefixal, derivação sufixal e derivação prefixal e sufixal. Daí, nessa unidade aqui, nós vamos estudar por composição, né? Justa posição, quando não há perda de fonemas, apenas é separada por hífen ou não, e por aglutinação, quando há perda de fonemas, perda ou acréscimo. Então, leia o texto a seguir e conheça algumas fontes de energia renováveis. Energia renovável. A Terra tem diversos tipos de fontes de energia. Elas, porém, se renováveis, usam recursos que não se esgotam. Ou não renováveis, um dia terão um fim na natureza. Dê só uma olhada. Força de água. A energia hidrelétrica usa o movimento das águas e é necessário construir usinas em rios que tenham bastante volume de água. Aí, o líquido passa por tubulações com muita força e velocidade, movimentando as turbinas e produzindo energia mecânica. As turbinas estão conectadas a um gerador, responsável pela transformação da energia mecânica em elétrica. Cerca de 70% da energia elétrica produzida no Brasil vem dessas usinas. Em alerta, apesar de ser renovável, a energia hidrelétrica depende do abastecimento de água e pode ter problemas durante períodos de falta de chuva. Raio de sol. Transformar a radiação solar emitida sobre a Terra em energia elétrica ou térmica é o que faz a energia solar. Como o planeta recebe uma grande quantidade de radiação todos os dias, essa fonte é uma opção potente. Há duas formas de usá-la: a fotovoltaica, em que placas transformam a radiação solar em energia elétrica, e a térmica, que aquece a água e o ambiente e é aplicada em casas. Nosso país tem poucos equipamentos para isso. A raio de sol, né? Que é que nós chamamos de energia solar. Ventania. A força dos ventos também produz a energia eólica. As usinas são formadas por grandes cataventos instalados em áreas abertas, onde a movimentação das massas de ar é intensa e constante durante o ano. Os ventos giram as hélices dos cataventos, que movem as turbinas e acionam os geradores. No total, há 242 usinas eólicas instaladas no Brasil. A maior delas é o Complexo Eólico
Alto Sertão, Alto Sertão 1, no Seminário Baiano. É tudo orgânico. Já ouviu falar da energia de biomassa? Ela é gerada a partir da queima de materiais orgânicos. Tudo o que teve vida é orgânico. Lenha, bagaço de cana-de-açúcar, resíduos florestais, resíduos agrícolas, casca de arroz e até excrementos de animais. A bioenergia pode ser convertida em eletricidade, calor e combustível. Nessa área, o Brasil produz o etanol, bicombustível feito a partir da cana. Então, a letra A. Você já conhecia todas essas formas de gerar energia? Se sim, você coloca sim e cita algumas que você conhece. As que você não conhece, não cita, só que você conhece. B. Observe as palavras em destaque no texto. Quais palavras se juntaram para formá-las? Então, a palavra hidrelétrica, veja como é que está escrito no texto, foi formada pela união das palavras hidro e elétrica. Hidro e elétrica, não teve perda de fonemas. Deixa eu ver aqui, hidroelétrica, tem perda, né? Porque eu digo hidre, eu troco o O pelo E, né? Hidre, o O vai ser excluído, troca de fonemas. A palavra cataventos, veja como é que está escrita, separado por hífen, foi formada pela união da palavra cata e ventos. Não teve perda nem acréscimo de fonemas. C. Quanto ao processo de formação, que diferença você consegue notar entre essas duas palavras? Então, vamos colocar a palavra hidrelétrica. A palavra hidrelétrica foi escrita sem hífen, a palavra hífen com H, e uma das palavras que a compõem, no plural, vírgula. Hidro, vírgula. Grife a palavra hidro. Perdeu uma letra. Perdeu uma letra. Vírgula. A vogal O. A vogal O. Grifem o O. Ponto a seguir. A palavra cataventos, separado por hífen, grifem, cataventos, foi escrita com hífen e todas as letras e fonemas das duas palavras que a compõem foram mantidos. Então, todas as letras, quanto da primeira palavra, quanto da segunda, foram mantidas, tá? Não houve perda de fonema. Letra D. Qual palavra desta atividade foi formada pelo processo de composição por justaposição
e qual foi formada por aglutinação. Coloquem por justa posição, 2 pontos. Cataventos. Por justa posição, cataventos. Vírgula. Por aglutinação hidrelétrica. Hidrelétrica não separa por hífen. Por aglutinação, 2 pontos. Hidrelétrica. Vem a número 1 da atividades. Relê um trecho do roteiro do filme Ó Palhaço, observando a palavra em destaque. Pela fresta da janela, semi-fechada, entre um pouco de luz. O calor é grande. Uma mini arara, com roupas, malas e bolsas muito usadas. Uma cadeira. Foto da trupe em um porta-retratos. Em um porta-retratos velho. Uma bancada a respeito. Uma bancada e espelho pequenos. Tudo meio improvisado. Letra A. Como a palavra porta-retratos foi formada? Ela foi formada pela união das palavras porta e retratos. Grifem, porta e retratos. Então, ela foi formada pela união das palavras porta e retratos. B. Que nome se dá a esse processo de formação? Composição por justa posição. Composição por justa posição. C. Nesse trecho, há uma palavra formada por derivação. Que palavra é essa? Semi-fechada, né? Junto. Semi-fechada. Ela é derivada por prefixação, né? A palavra primitiva é fechada, foi acrescentada antes da palavra primitiva a sílaba semi. As sílabas semi. Então, semi-fechada. Letra D. Essa palavra foi formada por derivação prefixal, sufixal ou prefixal e sufixal. Prefixal. Leia as capas dos livros abaixo e identifique as palavras compostas. Em seguida, classifique-as quanto ao processo de formação de cada uma delas. Coloque número 1, que foi o primeiro livro. Girassol. Gente, a palavra girassol é um substantivo composto, mas não é separado por hífen, né? Então, girassol, composição por justa posição. Número 1, girassol, composição por justa posição. Ponto. Número 2, lobisomem. Lobo mais homem. Olha aí a troca de fonemas, né? Lobisomem é igual a lobo mais homem. Então, coloque lobisomem, número 2. Composição por aglutinação. Houve trocas de fonemas, né? Lobisomem, composição por aglutinação. Número 3, trem-bala.
Trem-bala é separado por hífen. Composição por justa posição. Gente, aí está a correção da atividade, tá? Da página 71 e 72. Hoje nós tínhamos, como se é uma aula, eu ia corrigir a atividade e íamos para a redação. Mas, como ainda tenho 2 aulas, outra turma, deixa eu ver qual é a turma que foi. Foi 2 aulas. 2 aulas com... Calma, ainda não. 2 aulas com o 6º ano B. Então, gente, eu vou parar por aqui só pela atividade, tá? Porque eu tenho uma consulta às 5 horas. Porque eu tô com problema de coluna. Seríssimo, tá? Daí eu vou para uma consulta às 5 horas. Eu vou dar logo início à aula do 6º ano, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Deixa eu ver quando é que se nós ainda temos aula. Não. Então, uma boa tarde para vocês. Um bom final de semana. Sábado nós vamos ter aula online, tá? Pelo Zoom. Tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Vou logo avisando essas aulas. Essa aula pelo Zoom, elas são importantíssimas. Eu vou fazer a chamada para saber o aluno que está frequentando, porque as atividades, a minoria está mandando atividades, tá? Então, pela aula que nós vamos ter sábado, eu ainda vou avisá-lo, vou colocar no grupo o horário da aula de vocês, tá? Daí preste bem atenção. Tem chamada, tá? E você, é lá nessa aula que você vai tirar dúvida dos assuntos para a primeira avaliação, tá bom? Aguardo vocês sábado, se Deus permitir, né? E um ótimo final de semana desde já, tá? Boa tarde.